Então, a criança sempre esteve presente na vida particular e teórica de Freud. Freud tratou de muitas crianças, né, principalmente em sua fase de ambulatório. Lá na primeira parte, tem um momento em que ele tem estudos sobre paralisias infantis, né. Essa parte médica de Freud, né, Freud era neurologista, serviu muito para que ele tivesse uma noção clara do que era um problema fisiológico e do que não era um problema fisiológico, né? Quando até hoje, né, às vezes uma pessoa tem um problema, ela sente dores ou sente um problema em uma parte do corpo, aí ela faz todos os exames, né, laboratoriais, os médicos olham e dizem, olha, do ponto de vista laboratorial, você não tem nada. Seu corpo está funcionando normalmente, não existe nenhuma doença. Mas isso não quer dizer que a pessoa não esteja sentindo, não quer dizer que ela esteja mentindo, de forma nenhuma. Só que a causa do problema não é, não é somática, ou seja, não vem do corpo, não vem do soma, vem da mente, vem de alguma questão dela que faz ela sofrer dessa forma. É um sintoma, é verdade, ela está sentindo alguma coisa, mas a causa não é fisiológica. Então, como Freud, ele começou pela medicina, ele sabia muito bem diferenciar, né? Ainda que a medicina daquela época não fosse tão avançada, aliás, não era nada avançada, né? A área dele mesmo estava começando, estava engatinhando a neurologia. Hoje em dia a neurologia está bem avançada, ou a neurologia ou a física quântica que está avançada, que é o que permite ressonância magnética, esses exames bem elaborados, mas a questão é que é bem mais evoluída do que na época de Freud. Mas ainda assim, ele sabia, ele percebia, ele também fazia, às vezes, exame na pessoa para ver se era uma questão do corpo. Então, esses estudos na fase médica de Freud, fez com que ele soubesse diferenciar o que era uma coisa somática e o que era uma coisa psíquica, né? Ele sabia bem diferenciar. Outra coisa interessante é que Freud criou seus filhos com menos severidade, né, do que a criação que a época dele prescrevia. Foi considerado um pai e um avô bastante amoroso, né, era muito diferente da época dela. A gente sabe que a gente tira isso pelos nossos avós, pelos nossos bisavós, que a gente sabe que a época deles eram épocas mais severas, as criações eram mais severas, os pais eram menos amorosos, principalmente o pai, né? Não tinha muito essa coisa de apego com os filhos, isso era estranho para ele, porque ele também foi criado assim, e aí por diante. Freud já era, na época dele, já era bem diferente, ele era amoroso com os filhos, foi mais amoroso ainda com o neto. Freud perdeu um neto, se eu não me engano, por doença, acho que foi tifo. Freud ficou arrasado. Tem uma passagem na, na biografia dele que quando ele perde esse neto, ele fica muito, muito mal. Ele foi uma das poucas coisas assim que tirou ele do trabalho, ele parou de escrever, parou de trabalhar uns dias, ficou muito abalado mesmo, né, com o neto. Freud teve a sorte de não ter perdido filhos, né, quando ele morreu, todos os filhos dele estavam vivos ainda, mas ele chegou a perder um ou dois netos, eu lembro de um, e assim, e era o neto que ele mais tinha apego, né, ele gostava de todos, mas esse realmente a morte levou exatamente esse. Continuando, entretanto, em sua clínica psicanalítica, ele praticamente não tratou de crianças. Quando ele criou a psicanálise, que ele começou a atender no consultório dele pela psicanálise, né, pelo método, pela técnica psicanalítica, ele não se tem notícia que ele tratou criança. A gente vai falar já já de uma, mas ele tratou de forma indireta, né? Então, assim, existe uma clínica da criança, da psicanálise. Crianças também fazem análise quando é o caso, mas isso não começou com Freud, né?
Continuando, ainda na fase de seus trabalhos pré-psicanalíticos, Freud acreditava que a etiologia das neuroses, ou seja, a origem, né, a causa das neuroses, em especial a histeria, estava ligado a algum abuso sexual real sofrido pela criança por parte de um adulto. Em geral, o próprio pai. Freud, na época, chamou isso de teoria da sedução. Vamos lá, pessoal, a gente tem que ter bastante cuidado com isso. Tudo era novo, né, para Freud naquele momento, quando ele estava criando a psicanálise. E os cientistas, né, e Freud nessa época ainda tinha uma cabeça muito de cientista, né, por causa da medicina, ele trabalhava muito em laboratório. A primeira coisa que os cientistas observam é a repetição de padrão. Isso aí é em qualquer ciência. A gente sempre vai atrás daquilo que se repete e vai procurar a causa da repetição. O que foi que Freud começou a observar em algumas pacientes dele? Que muitas traziam, né, na fala, principalmente pacientes mulheres, e da grande maioria dessas pacientes mulheres que eram histéricas, elas traziam essa história de que elas foram abusadas sexualmente quando eram crianças, quando eram bem pequenas. Então, Freud começou a ouvir mais as pacientes, começou a analisar, e aí o número era tão grande que ele disse assim, não é possível que existam tantos pais que sejam, ou tios, ou seja lá o que for, que sejam tão abusadores assim, a gente vai ter quase que generalizar. Quando ele pensou nisso, ele pensou no próprio pai. Ele disse, não é possível que até meu pai também deve ter abusado das minhas irmãs. Eu me nego a acreditar nisso, ainda que pudesse ter sido verdade, mas aquilo chocou ele. Ele disse assim, deve existir outra explicação para isso. Então, quando ele ainda pensava nessa possibilidade de ser real, ele achava que uma pessoa que tinha desenvolvido uma neurose, uma pessoa que tinha desenvolvido uma histeria, foi causado por causa de um abuso real na infância. Então, ele percebeu que, na verdade, né, eu vou fazer uma observação depois. Ele percebeu que, na verdade, era uma fantasia infantil que aqueles pacientes estavam trazendo na vida adulta. Quando eles eram crianças, eles, eles fantasiaram esse abuso, né? E a gente só fantasia coisa que a gente quer. Então era como se eles tivessem tido esse desejo, essa vontade quando era criança, mas não tinha ocorrido. E isso ficou na cabeça da pessoa como uma fantasia. Agora, pessoal, é sempre importante dizer, existe abuso, sim. E o Brasil, infelizmente, é um recordista em abuso sexual, principalmente das meninas. E, infelizmente, muitos deles acontecem em casa, né? Então, assim, quando uma paciente chega e diz que ocorreu esse abuso e que aquilo causa um mal, a nossa tendência, obviamente, é acreditar, nunca duvidar do que ela está dizendo. Cabe a gente ouvir aquela pessoa, em geral aquela mulher, cabe a gente acolher, cabe a gente auxiliar ela, né, para ela resolver aquilo com relação a ela mesma no que é possível, mas nunca duvidar, porque isso existe. Aí é importante que a gente separe a expressão fantasiar com mentir. A gente percebe que a criança deixou de ser criança quando ela entende, quando ela passa a entender o sentido da mentira. Fantasiar e o que é mentir. Os dois não são reais, não tem ligação com a realidade. Os dois são inventados por uma pessoa. Agora, a fantasia não tem o intuito de prejudicar ninguém.
A pessoa, às vezes, é como se ela também se enganando. Ela está em um mundo que parece que não é esse mundo que a gente vive aqui, mas ela não está falando no sentido de prejudicar ninguém. É uma fantasia, ela embarca nessa fantasia. Ela até pode contar às pessoas, as pessoas acreditarem, mas ela acha que é real também. Então, ela também se engana. A mentira não. A mentira a pessoa sabe que não é real. E quando uma pessoa conta uma mentira para outra, ela tem um propósito que é realmente enganar a outra. E toda mentira tem necessariamente a intenção de tirar um proveito. Ninguém mente por mentir. Se você disser assim, olha, eu conheço uma pessoa que de 100 coisas que ele fala, 100 é mentira, eu acho que ele está mais para fantasia. Eu acho que essa pessoa já perdeu a noção de realidade e de fantasia. Essa pessoa vive mais no mundo da fantasia. Né? Mas quando a pessoa sabe que aquilo que ela está criando não tem nada de verídico, ela sempre quer tirar uma vantagem disso. Então a criança deixa de ser criança nesse sentido mental quando ela entendeu que ela pode usar a linguagem, que ela pode usar as palavras e as expressões dela para tirar proveito de uma coisa com relação a outra. Ela não acredita naquilo que ela está dizendo, ela sabe que não é real, mas ela quer que o outro acredite. Para quê? Para tirar uma vantagem. Aí até tem uma piadinha, né, bonitinha, que eu sempre conto sobre isso, que era do menino, né, menino bem pequeno, que chegou para o pai e disse assim, pai, me dê R$ 2 para eu dar um homem que está gritando na rua. Aí o pai disse, ô meu filho, que coisa linda, você quer ajudar um homem na rua, que coisa linda. Aí ele deu R$ 2 ao menino, aí ele disse para o menino, ô meu filho, o que ele está gritando na rua? Ele disse, picolé, picolé, picolé. Então, esse menino já sabia ele já sabe o que é mentira, né? Ele não está fantasiando nada, ele já sabe que se ele mentir, se ele falar coisas que não bate com a realidade, ele tira algum proveito disso, certo? Então, isso é importante a gente entender isso, que pessoas que por algum momento chegam no consultório e contam uma história, uma fantasia, ela não quer prejudicar ninguém. Às vezes não, sempre, na verdade, ela está querendo se proteger. Às vezes a fantasia, né, no sentido mental, é uma mera proteção. O que o psicanalista tem que descobrir é do que ela está se protegendo. Às vezes a gente inventa uma coisa para a gente mesmo, para a gente não sofrer. Eu vou inventar isso aqui, eu vou acreditar que as pessoas são boas, eu vou acreditar nisso aqui, que é para eu não sofrer, porque eu sei que a realidade é muito cruel. Então, a gente cria fantasias, certo? Então, no início, Freud criou essa teoria da sedução, né, em que principalmente meninas tinham essas fantasias de que eram seduzidas pelos pais, pelo pai homem que eu estou falando, pelo pai, pelos cunhados, pelos irmãos, pelos primos, isso era uma coisa muito comum. Vamos lembrar também, pessoal, que isso hoje em dia existe, mas é muito mais raro, principalmente porque existe na sociedade uma coisa que a gente chama de economia sexual. A economia sexual daquela época, ela era muito restrita para a mulher. Eu não preciso nem dizer para vocês o quanto a mulher foi, por séculos e séculos e séculos, principalmente no Ocidente, excluída da economia sexual. Como assim? A mulher não tinha direito a falar, nem procurar, nem nada relacionado à sexualidade, muito menos a sexualidade própria. O homem também era reprimido, mas nada comparado à mulher. A gente sabe que a sexualidade até o século XIX era uma sexualidade muito reprimida, tinha muita influência das religiões. Mas não só das religiões, mas principalmente das religiões. Então, a partir do século XX, é que houve uma liberação maior dos costumes em geral, mas principalmente dos costumes ligados à sexualidade, e aos poucos as mulheres foram tendo direito a participar também dessa economia sexual.
Professor, o que você está chamando? Dê um exemplo aí de economia sexual. Por exemplo, o simples fato de a mulher hoje em dia ela resolver morar sozinha. Ela não precisa sair de casa quando o pai dela passa ela de um homem para outro, ou seja, do pai para o marido. Então, ela tem a liberdade de morar sozinha, se ela quiser, se ela tiver condições financeiras, né? Ela tem a liberdade de namorar quantos homens ela quiser. É bem verdade que a mulher ainda não é muito bem vista nessa economia, né? É aquela velha questão que eu sei que é um clichê, mas é um clichê verdadeiro. O homem, se namorar 200, ele é o garanhão, né? E ser garanhão, nesse caso, é positivo, né? E a mulher, se ela tiver 200 namorados, ela é a vaca, ela é a galinha. E nesse caso, galinha e vaca tem uma conotação negativa. Então, tudo pro lado da mulher é ruim, é feio. Então, é uma questão ainda de que ela ainda não está, ela não tem os mesmos direitos que os homens. E isso varia de país para país, certo? Tem países que estão bem avançados com relação a isso. É quase uma igualdade mesmo, e tem países que estão extremamente atrasados como o nosso, extremamente. Pessoal, atraso é cultura. Nós temos uma cultura atrasada. Nós temos um iPhone igual aos noruegueses. Agora, pouco importa iPhone. Se a gente não respeita as mulheres, se a gente de fato não vê a mulher como uma igual, né, a gente não faz essa separação cultural de coisas de homem e coisas de mulher, a gente tá na Idade Média, não adianta a gente estar na Idade Média falando a um iPhone, se sua cabeça está na Idade Média. Então, uma das coisas que causavam essas fantasias nas mulheres era justamente a oportunidade que elas não tinham de participar da economia sexual na sociedade naquela época, certo? Ela tinha pouquíssimos direitos. Ela era uma pessoa criada em casa, era uma pessoa criada para ser mãe, para ser chefe de família. Não era uma pessoa para ser criada, não era uma pessoa criada para ser uma pessoa da sociedade e ter uma vida realmente livre. Então ela reprimia, só que independentemente como a gente trate as pessoas têm desejos. As pessoas vão ter desejos do mesmo jeito. Então a mulher era obrigada a reprimir os desejos dela, sexuais e outros que não são sexuais. Então como é que esse desejo explode? Como é que ele sai? Na forma de neurose, na forma de doença. As neuroses hoje existem, mas não nessa forma da época de Freud, porque, como eu falei, né, essa economia sexual, eu posso até mudar o nome, economia libidinal, ela mudou da época de Freud para cá, certo? Hoje em dia está melhor ou está pior? Em alguns aspectos está bem melhor, em outros aspectos está pior, porque a gente tem outros problemas que o século XX trouxe, o século XXI já trouxe outros problemas, certo? Bom, continuando aqui embaixo, mais tarde, Freud percebeu que as histéricas, em sua maioria, fantasiavam esse abuso. Olhe a palavra, em sua maioria. Não eram todas, algumas estavam falando de abusos reais, né? Como até hoje existe. Fantasiavam esse abuso, substituindo a teoria da sedução pela doutrina da fantasia. Então, Freud, Freud trocou, né, a parte da observação, da fala das pacientes, ele disse, não é possível que todas foram abusadas. Então, ele trocou, deixou de ser uma teoria da sedução para doutrina da fantasia. Ele descobriu que, na verdade, era uma fantasia sexual. Pessoal, alguma questão até aí? Alguma dúvida, alguma pergunta até aí? Como eu falei, de preferência, façam a pergunta falando, certo? Para a Gessiane poder acompanhar. Freire, qual é o momento Sim. de formação dessas fantasias? Que elas afloram muito, assim. É só na infância mesmo? Começa na infância. Certo. Aí, Muito, muito mais cedo que você imagina.
Aí, assim, Por a gente 2 continua tendo anos, fantasias. isso com certeza. Só que as nossas fantasias, né, de adulto, de adolescente, de adulto, ela tem uma matriz infantil. É uma fantasia que começou lá e a gente leva para o resto da vida. Uhum, Nem tudo que a gente imagina é fantasia, certo? O caráter de fantasia tem um caráter repetitivo. Não é fácil descobrir. Na nossa estruturação psíquica, as fantasias estão no real hum, e não existe uma ponte direta entre as fantasias e o simbólico. A gente tem que construir uma ponte, né, via simbólico, para ter acesso a essa fantasia. Enquanto a gente não constrói, essas fantasias só lasca com a gente. A gente só cai em besteira, só cai em desgraça se a gente tenta cumprir essa fantasia sem uma intermediação simbólica. A gente só se dá mal. uhum, A, entendi. a, a sensação ao final, quando você cumpre uma fantasia, é uma sensação mortal, é mortífera. É terrível. Então, o Entendi. simbólico serve para intermediar, para a gente ir construindo aos poucos uma ponte, né, uma ponte bem imaginária e ter acesso a essa fantasia. Aí você compreende a sua fantasia e aí você faz uma espécie de compromisso com você. Você nem deixa de realizar, mas também você não realiza totalmente. É uma coisa comedida. Eu sei, Uhum. eu sei que eu estou falando de forma muito abstrata, mas na frente você pode entender, Não, beleza, eu tô compreendendo. certo? Outra Beleza. coisa que você poderia perguntar é assim, se as fantasias sempre têm uma conotação sexual. É verdade também. Sempre tem. Uhum. Mas aquele Agora, sexual mais abrangente, né? é muito estranho de entender. Não é no sentido que a gente está acostumado. Assim, é um negócio meio perverso. Toda fantasia é meio perversa. É uma fantasia perversa. Sempre Entendi. mistura, sempre mistura violência, dor, certo? Certo. É, pronto. Quer ter uma ideia? Você já viu os filmes de serial killer? Acho que já, por aí, já, com certeza. Pois é. Aquelas cenas que o serial killer monta, né? Quando ele mata uma pessoa, não sei o que, não sei o que. Aquilo pra gente é o quê? Assim, pra mim é meio horror, né? Me passa uma sensação de horror. Exatamente, fantasia é aquilo. Ele pega, Caramba. esquar- ele pega, esquarteja uma mulher, por exemplo, aí faz uma cena, bota a cabeça dela na parede, bota as pernas no chão, bota o braço na cama, bota umas bonecas. O que é isso? Se você vê uma cena dessa no real, você cai duro no chão. É uma coisa Certeza. horripilante. Então, Me, me lembra fantasia é Hannibal. aquilo. Exatamente. Fantasia é aquilo. Uhum. Certo? Beleza. Por isso. Aí você assim, professor, a gente tem umas coisas dessas na cabeça? Tem. Tem. Só que ainda bem que está recalcado. Porque é uma coisa infantil, é uma coisa de uma fase da vida da gente em que a gente não entendia. Até as partes do nosso corpo, ela na nossa cabeça, ela não está montada certinha. Né? É tudo muito bagunçado. É a nossa formação do nosso eu que vai arrumando essa, essa imagem, né? Essa imagem corpórea, essa imagem arrumadinha. Então, naquela fase da vida, ainda estava tudo muito bagunçado. E na perversão, ainda se mantém umas coisas assim, a depender do tipo de perversão, certo? Uhum. Geralmente, o serial killer tem essas coisas. Em geral, sempre tem, porque serial killer, eu nunca vi serial killer, por exemplo, para ter uma compulsão a roubar chapéu. Não, a compulsão do serial killer sempre é matar. Eu nunca vi, é Uhum. quase sempre assim, né? E é matar de forma cruel, de forma a sempre chocar quem vê aquela cena da pessoa morta, né? Os Aí, propósitos. isso é o serial killer cumprindo a fantasia dele. Não.
Ele compreende o normal dele. Sim, Pra gente é que é fantasia. sim, sim, entendi. Ele está cumprindo o normal dele. Freud diz assim: o que é o que é inconsciente para o neurótico é consciente para o perverso. O que o neurótico se fica mal em pensar, em imaginar, e ele logo recalca, o perverso tem aquilo como uma realidade na cabeça dele. Tão Uhum, comum, eu vou ali beber água, eu vou ali almoçar, eu vou ali matar uma pessoa, eu vou ali esquartejar uma pessoa. É uma coisa normal, ele não tem sentimento de culpa, ele não tem repulsa, ele não tem nojo. uhum. Tudo isso que nossa cena, assim, aí a gente vai criando formas de suportar essas coisas. Por exemplo, uma pessoa que tem, que digamos, que adora ver acidentes, gosta de ver morte, na verdade pode ser uma forma que ela está tendo de enfrentar isso que ela tem muito medo, que ela tem muita angústia. Então ela só tá tentando não sofrer mais na frente. Ela está Uhum, criando uma forma de se proteger, certo? Mas aquilo não é normal para ela, mas não é mesmo, nunca vai ser. Por mais que eu adore sangue, eu adoro ver sangue, eu adoro ver poça de sangue, mas nunca sangue vai ser normal para mim, como pode ser para um perverso, se essa questão do sangue tiver na perversão dele. Você já assistiu Dexter? não, mas já tô ligado do que se trata, já me indicaram, já me falaram. Pois Dexter, pelo menos assista a primeira temporada, é bem interessante, né? Eu até revi um dia desse, a primeira e a segunda. Tem umas coisas de fantasia ali, né? Porque é uma série, né? É uma ficção, não é realidade, mas tem umas coisas interessantes da perversão que ele mostra, que ele diz como é que um perverso sente de verdade. Né? Alguém Uhum. escreveu alguma coisa aqui, Aldi, uma pessoa ligou para mim, não atendi. Eu não ouvi não, viu, Aldi? Fique tranquilo aí, eu acho que ninguém ouviu não. É, não deu aqui também, não. Não, ele está dizendo que o áudio ficou baixo, o quê? O meu ficou baixo para você? É isso? É isso, Aldi? Meu áudio ficou baixo para você, foi? Bom, não está respondendo. Vamos continuar, né? Mas eu acho que foi só para você que ficou, não foi não? Então, continuando, pessoal, então tem essa obra aí, né? Essa obra que ela é bastante importante, ela é inaugural, né? Chamado Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade, de 1905. Ela é um marco, né, na obra de Freud, da psicanálise e da compreensão psicológica da libido infantil. Assistam, eu acho que eu já indiquei esse filme aqui para vocês, mas eu vou indicar novamente. Assistam um filme chamado Freud Além da Alma. É um filme antigo, mas muito antigo mesmo. Mas ele tem umas partes bem fiéis, né? Dá para a gente imaginar que foi mais ou menos daquele jeito. Tem uma cena de Freud Além da Alma, que Freud foi apresentar essas primeiras ideias dele, né? A comunidade médica vienense, né? Para quem não sabe, Freud era de Viena, né? Na Áustria. Ele não nasceu lá, mas ele desde criança que ele já morava lá, estudou lá e começou a profissão dele lá. E aí tem a sociedade médica, né? Era como se fosse um tribunal, assim, cheio de médicos que discutiam questões da medicina, descobertas novas, tal. Toda descoberta é nova, né? E aí Freud foi apresentar esse material de pesquisa dele, que é justamente o que está nessa obra aí, Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade. Mas Freud tomou uma vaia, tomou
uma gritaria. Os médicos começaram a se repugnar, começaram a deixar o ambiente, davam as costas para ele, gritavam, davam vaia, mas Freud seguiu em frente nas pesquisas dele, não deixou se intimidar, né? Mas o que era aquilo? Que reação é essa, né, que os médicos tiveram? É a reação normal que a gente tem quando a gente não conhece, primeiro, de uma coisa nova. Quando a gente está acostumado muitos anos com uma coisa, com uma ideia, e alguém vem com uma ideia que rompe com tudo aquilo que a gente acreditava ou a gente pensava, primeiro, a nossa reação nunca é de aceitação. É sempre uma reação violenta, é sempre uma reação forte. Então, tem essa questão psicológica. A outra questão é que Freud mexeu numa coisa que até hoje, né, ele paga caro por isso. Era verdade, continua sendo verdade, mas ele pagou caro por isso. Que é tirar a criança do seu lugar de inocência. Para mim, na minha opinião, a criança continua no seu lugar de inocência. Agora, o que Freud descobriu, você tem que ter uma noção de que existe uma diferença entre sexo e sexualidade. São coisas diferentes. O sexo é o ato. A sexualidade é uma coisa muito mais abrangente que o ato sexual. Existe uma sexualidade quando você come uma comida gostosa. A sexualidade é tudo aquilo que envolve a libido, envolve prazer. Quando a gente come uma comida gostosa, é como se fosse uma. A gente joga libido naquela coisa que a gente está consumindo. Quando a gente, por exemplo, assiste um filme legal, que a gente sente aquele prazer, nossa, que negócio massa. E isso faz parte de uma sexualidade. Então, tudo aquilo que a libido consegue alcançar, né, tudo aquilo que a libido alcança, tem a ver com sexualidade. Então, não é somente o ato, não é somente o coito, né, como a gente está acostumado a pensar. Então, era isso que Freud estava falando. E o que ele estava querendo dizer? Que as crianças sentem essas coisas também, só que não é igual ao adulto. O que Freud estava dizendo, querendo dizer àquela comunidade médica, é que as crianças têm sentimentos e sentidos sexuais, só não tem o mesmo sentido que o adulto. Para a criança, é uma coisa até meio natural, é uma coisa que ela vai sentindo ali, mas que ela não sabe se é certo, se é errado, ela apenas sente. E a medicina e as pessoas da época achavam que as crianças eram anjinhos, eram totalmente inocentes. Eu acho que continua sendo. Tudo que a criança, tudo que a criança sente, né, que vem do corpo dela, que vem dessa estruturação psíquica que a gente vai ver a partir de agora, ela não tem a menor noção daquilo. Aquilo surge muito naturalmente. Aquilo surge muito da relação dela com os pais, né? É uma estrutura, não é diferente no adulto, em que ele sente coisas, mas ele tem a consciência, eu faço ou não faço, devo fazer ou não devo fazer. Olha, eu tive uma experiência assim e foi boa, eu tive uma experiência assim e foi ruim. A criança não tem essa intermediação simbólica que o adulto, com o tempo, passa a ter. Ela não tem. É uma coisa muito crua, é uma coisa muito nua que vem da criança. Só que os médicos daquela época não aceitavam isso, eles achavam que criança não tinha isso. Uma pessoa que pensa isso de uma criança é um tarado, é uma pessoa muito mal intencionada, certo? O tempo passou e a ciência, a psicologia tal, provou que quem estava certo era Freud. Quem tem filho, quem tem irmão pequenininho, quem tem sobrinho, é só observar como é que ela se desenvolve. E se você não vai ouvir certas coisas da criança que você não acredita, onde é que esse menino aprendeu isso? Ele não aprendeu de lugar nenhum. É natural dele, né? Onde é que essa menina aprendeu isso? Ela não aprendeu em lugar nenhum. É uma coisa da natureza corpórea e da estruturação psíquica de uma pessoa. É normal, né? Que ela sinta certas coisas, né?
Agora, no adulto é diferente. O adulto, sim, ele é uma consequência de várias experiências que ele teve, inclusive experiências que ele pode nomear, que ele pode dizer, que ele pode falar sobre aquilo. A criança ainda não tem isso. Ela está em desenvolvimento. Então, esses 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade é o marco, né, que Freud começa a apresentar as fases, né, da libido numa criança, como é que essa libido vai se desenvolver. Aquilo que eu estava falando do exemplo que eu dei no início da chupeta, ali é a libido está na boca da criança, naquela fase, né? Ela tem um extremo prazer em colocar coisas na boca. Isso aí a natureza já fez assim, que é como se fosse, não é, mas é como se fosse um instinto de autoconservação. Se ela tem o hábito de colocar coisas na boca, ela se alimenta. Ninguém precisa ensinar uma criança a se alimentar. Ela já tem uma coisa que a natureza colocou na boca dela, que ela automaticamente vai jogando coisas na boca. A diferença é que a grande questão é que uma criança não faz diferenciação do que é comida e do que não é. Aí cabe o adulto. Aí cabe uma pedagogia, né? O adulto, a mãe, diz assim, não, isso não é de comer, isso não é de comer, não coloque a minha corrente, né, que criança adora pegar coisa assim, o óculos, e tudo ela pega e bota na boca, diz, opa, isso não é de comer, mas ela não faz diferenciação do que é de comer e do que é de comer, ela sente prazer em colocar uma coisa na boca, né, porque é a libido, né. Aí alguém pode dizer assim, professor, essa libido bucal, essa libido que está na boca, a gente abandona depois deixa de ser bebê? Não. É isso que faz com que a gente tenha prazer em comer, é isso que faz com que a gente, na fase adulta ainda, né? É isso que faz com que a gente tenha prazer em beber, é isso que faz com que a gente tenha prazer no beijo, por exemplo. Tem coisa mais sem sentido que beijo. Para que serve um beijo? Para nada. Para você trocar bactéria, vírus, né, cuspe, fluidos de uma boca para outra. O único sentido do beijo é que ele é uma coisa extremamente prazerosa. É, pelo menos na maioria, né? Pelo menos tem que ser. Se não for, aí é outros 500. É porque a pessoa. É porque o ser humano é complicado. Não, não basta ser um beijo, tem que ser o beijo da pessoa que você quer, da maneira como você quer. Aí são outras coisas. Aí é a nossa construção da nossa fantasia. Mas o beijo em si, o ato de beijar, né, de encostar uma boca na outra, ela é para ser prazerosa e é uma conservação dessa fase bem primitiva, né, da nossa infância. Desde que a gente era bebezinho, que mamava, quando a gente começa um pouco a ter força no braço, a gente já começa a querer botar as coisas na boca. Então a gente conserva essa libido bucal, digamos assim, desde dos nossos primeiros meses de vida. A diferença é que a libido vai começar a se encaminhar para outras partes do corpo. Ela não vai ficar somente concentrado na boca. Ela começa a ir para outras partes do corpo. É isso que a gente vai ver daqui para frente a partir dos nossos próximos encontros, certo? É o caminho que a libido faz. Ela começa concentrada na boca, depois ela parte para outro lugar, depois ela parte para outro lugar, mas sempre fica uma parte da libido lá. Alguém poderia dizer assim, professor, eu conheço uma pessoa que ela não tem prazer nenhum em beijar, ela não gosta. Aí é que vem inibida, é um prazer inibido. É isso que depende. Se isso for um problema para a pessoa, claro, só ela tentando falar sobre isso, contando coisas da vida dela, contando se aconteceu alguma coisa com ela, contando a infância dela, a origem dela, pode ser que isso seja descoberto, isso seja reído ou não.
né? De repente, a pessoa vira um beijoqueiro aí, um beijoqueiro inveterado, que ela conseguiu desatar um nó que ela não sabia. Então, as pessoas, quando são adultas, quando são adolescentes e adultos, ela tem muita coisa como forma de se defender, é defesa. Não quer dizer que é realmente daquela forma. Ela está somente se defendendo de alguma coisa, que a gente tem que descobrir o que é. A gente tem que ouvir e descobrir do que ela está se defendendo, certo? A questão é que nem ela sabe. Aí é que está o nó. A gente vai descobrir para ela, a gente quem é psicanalista, a gente vai descobrir para ela e com ela, principalmente com ela. Será que não é isso? Será que não pode ser isso? E aí vai desatando esse nó, certo? Que horas são, pessoal? Aqui no meu é 4:07. Vou só terminar esse daqui e abro para as perguntas e a gente encerra, certo? Então, Freud logo compreendeu que a neurose era consequência de complexos infantis recalcados, eu já falei isso hoje, né? São coisas que acontecem na nossa infância e que acontece uma coisa que separa o inconsciente do inconsciente e ficam lá. Recalcado é o que é recalcar, é empurrar, né? A palavra calcar a gente entende mais. Calcar é empurrar, né? E recalcar é você empurrar mais que uma vez. Você já empurrou, está empurrando de novo, aquilo fica lá guardado, fica lá separado. Então, complexos infantis recalcados que tomavam forma de doenças nervosas na fase adulta. Nem tudo que está no inconsciente vai fazer mal a gente, né? Aliás, a grande maioria não faz. Mas tem coisas que sim, coisas, digamos assim, mal resolvidas na vida da gente, que quer ganhar consciência, e aí, como não está sendo fácil de ganhar consciência, nos causam mal, nos causam estranheza, certo? Todo mundo tem isso? Não, não tem. Tem gente que passa a vida sem ter grandes problemas, mas é raro, né? Freud percebeu que a análise propiciava fazer falar a criança no adulto. Isso é que é o mais importante. Freud não atendeu crianças propriamente, mas as crianças, mas os adultos, quando chegavam no consultório, traziam as questões infantis. Então, assim, era como se fosse uma criança que tivesse ali. É a criança no adulto, é a criança que aquele adulto já foi um dia. Não confundam uma coisa, trazer questões infantis com ser infantil. Ser uma pessoa infantilizada. Trazer questões da infância é trazer coisas que você lembra que aconteceu lá, que pode estar atrapalhando sua vida agora. Outra coisa é você ser infantilizada, né? Todas as suas relações, em todo momento, você meio é como se fosse uma pessoa regredida, né? Você não consegue passar dessa fase da vida. Isso é uma regressão, não é isso, certo? Bom, e tem uma questão aí da teoria da bissexualidade constitucional, que era uma ideia de um amigo de Freud, na época, chamado Fliers, que ele diz assim: todo ser humano, constitucionalmente, possui disposições bissexuais. Um lado da sexualidade é recalcada e a outra é manifesta, certo? Isso é muito interessante, pessoal, porque uma coisa é a biologia, uma coisa é o seu corpo biológico, e outra coisa é o seu corpo mental. O seu corpo biológico, quem definiu foi a natureza, quem definiu foi o acaso, né? O óvulo e o espermatozoide do seu pai se juntaram e o seu pai é quem enviou ou um X ou um Y. Por quê? Isso é acaso. Quando a ciência descobrir por quê, deixa de ser acaso, mas por enquanto a gente não sabe porque em vez de um espermatozoide com X, o seu pai forneceu um espermatozoide com Y. Quando ele fornece X, forma uma menina. Quando ele fornece o Y, forma um menino. Aí é acaso. Por acaso você nasceu biologicamente menino. Por acaso você nasceu biologicamente menino. Agora, a constituição mental é outra questão. É como se a gente já nascesse com os dois. A gente tem uma predisposição, era isso que Freud queria dizer naquela época. A gente tem uma predisposição
a ser qualquer um dos dois. Claro que a nossa constituição corporal vai falar alto, muito alto, os hormônios vão falar alto também, mas só que o lado psíquico ele tem uma força muito grande até de conter os hormônios, certo? Então, o que acontece na nossa infância é que a gente tem a possibilidade das duas coisas. Então, acontece uma coisa na nossa infância que recalca um lado e a gente manifesta outra. Professor, como assim? Por exemplo, a gente recalca o lado masculino e deixa consciente o lado feminino. A rigor, todas as pessoas têm o seu lado masculino e o seu lado feminino, certo? Só que a gente, devido à criação, devido aos complexos infantis, devido ao relacionamento com os nossos pais, como a gente foi criado, a gente tem uma tendência a recalcar um lado, fica lá no inconsciente, e outro a gente manifesta. É isso, inclusive, que a gente chama de heterossexualidade e homossexualidade ou homoafetividade, como costumamos chamar também hoje em dia. A gente recalca uma coisa e a gente manifesta a outra, certo? Então, tem gente que pode recalcar a sua heterossexualidade e manifestar a sua homossexualidade e vice-versa, certo? Professor, então quer dizer que esse lado, por exemplo, homossexual, que está recalcado, pode aparecer algum dia? Sim, alguma coisa sim, mas não todo. Você não pode simplesmente virar, né, principalmente o menino, ele é homossexual e da noite para o dia ele vira heterossexual. Não, nunca. Nunca vai ser. Mas tem coisas que estão recalcadas lá de um lado ou de outro que pode sim ganhar consciência, né? E aí a maneira como ele ganha consciência incomoda ou não a pessoa, faz com que ela tenha reações em que ela fica mal. Eu vou dizer até uma coisa, viu? Eu acho até que uma pessoa que é extremamente machista, ela tem uma homossexualidade recalcada. E ela é machista, ela manifesta essa necessidade de dizer que é macho o tempo todo, porque essa homossexualidade está incomodando. Olha o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que ela é homossexual. Eu só estou dizendo que aquela homossexualidade reprimida, esse lado aí da bissexualidade reprimida, está aparecendo tanto para ela, está incomodando tanto que ela tem a necessidade o tempo inteiro de dizer eu sou macho, eu sou macho, eu sou macho, e é isso mesmo, tem que dar porrada em mulher, tem que dar porrada em gay. Então, assim, a gente pergunta, por quê? Por que você tem essa necessidade? Para quê? Eu acho que é isso. Um dos motivos é isso. Não é só isso, certo? Mas uma das explicações é essa. É da gente assim, meu amigo, resolva sua questão com a homossexualidade, resolva sua questão com seu pai, com sua mãe, né? Vá para um consultório e resolva isso, em vez de você ficar aí arrotando valentia, querendo brigar com todo mundo, xingando as pessoas, xingando as mulheres, xingando os homossexuais. Vá resolver isso, certo? Então, é assim, pessoal, as coisas da mente, as coisas do inconsciente são bem complexas, né? Ser humano é bicho complexo. Então, para a gente terminar, a libido não faz distinção de objeto de satisfação, objeto sexual. Isso é que é o mais interessante. Vocês vão ver que quando a gente fala em objeto de satisfação sexual, é objeto mesmo, é qualquer coisa. Um sapato, né, pode ser um objeto de satisfação sexual. Pessoa que geralmente é de mulher. Um pé de uma mulher pode ser um objeto de satisfação sexual. Igual os órgãos genitais. Eu só tem gente que é assim, prazer sexual nessas coisas, justamente exceções. A questão do libido não faz distinção, né? Ela não faz distinção de objeto. O que vai fazer a distinção é a nossa constituição, né? A nossa arrumação libidinal que a gente vai ter na infância, que vai dizer assim, olha, eu gosto disso, eu gosto daquilo. E aí, na neurose, tem uma tendência a ser uma coisa mais arrumadinha, ser uma coisa mais, digamos assim, normal, né?
menino gosta de menina, menina gosta de menino, mas tem menino que gosta de menino e menino que gosta de menina. Mas um menino que gosta de pé, aí é outra coisa. Mas um menino que gosta de cadáver, né, que tem prazer sexual com cadáver, aí já é meio estranho. Mas tem. São as perversões. Mas a libido, ela tira a satisfação dos objetos, seja lá ele qual for. Certo? Aí vai depender da história libidinal da pessoa. Certo? Essa teoria foi depois revista por Freud, mas nunca abandonada completamente. Né? Freud teve muitas desavenças com esse amigo dele, esse Fliers, e a maneira como Fliers acreditava que era essa bissexualidade, Freud se afastou um pouco, até para não entrar em conflito com ele, né? Eu já li na biografia, mas Freud levou isso até o fim da vida. Essa ideia ele nunca abandonou, principalmente no sentido que eu falei, certo? A criança até certa idade não faz distinção de gênero. Isso é normal, né? Ela nem olha para o corpo dela com outros olhos. Ela acha que as pessoas são iguais. E só a partir de uma idade que ela vê que existe uma diferença entre as pessoas, mas ela não entende por que daquela diferença, certo? E essa questão de ser hétero, de ser homo, é outra coisa mais na frente que, como eu falei, a gente recalca um lado e manifesta o outro, certo? Hoje em dia, eu não seria impossível a gente dizer assim, professor, o que é mais comum existir no mundo? É heterossexual ou homossexual? Sinceramente, hoje em dia eu não sei mais, viu? Antes, né, a gente imaginava, sei lá, há 50 anos atrás, a gente dizia assim, olha, o mais normal, o mais comum é ser. Hoje em dia a gente não pode mais falar nisso. Eu acho que até naquela época o que existia era que os homossexuais não tinham direito de dizer que eram, porque eles eram perseguidos socialmente. Aliás, ainda são. Em um lugar como o Brasil, ainda são. Eles têm medo, eles têm vergonha, eles são reprimidos, né? Então, assim, é difícil dizer. Eu acho que cada vez mais essa teoria de Freud é tão verdadeira, né? Dizer assim, não é um acidente, a pessoa não se torna homossexual por acidente. É porque é nesse momento aí que um lado é recalcado e outro não, né? E não é à toa, tem a ver com a história familiar, né? A constituição familiar. Mas é isso que explica. Então, pessoal, vamos parar aqui hoje, certo? Como eu falei, a gente não se estender muito. E no próximo encontro a gente vai falar sobre. São dois complexos importantíssimos da infância: o complexo de castração e o complexo de Édipo. A gente vai começar pelo complexo de castração, certo? Abrir as perguntas para a gente encerrar. Estão abertas as perguntas. Pessoal, licença. Existe a possibilidade da pessoa conviver sem ter o seu lado homossexual e sem ter o seu lado heterossexual reprimido, tipo, os dois lados conviverem em harmonia um com o outro? Elisa, eu diria que tem pessoas realmente que manifestam os dois lados, né? Que, inclusive, socialmente a gente chama de bissexual. Eu acho até que são pessoas, ela pode não ser bem resolvida na sociedade, mas dela, com ela mesma, eu acho uma pessoa mais bem resolvida nesse sentido. Ela, ela não faz distinção, ela gosta de pessoas. Então, tanto faz ser homem quanto mulher. E tem mulheres que são assim e tem homens que são assim. Então, se sua pergunta existe essa possibilidade? Sim, existe sim. Tem pessoas que são assim, certo? Se você me perguntar se isso é normal, se isso não é normal, não passa por essa questão de normalidade. Não existe normalidade no ser humano. E nesse tipo de questão é que não existe normalidade mesmo. Cada pessoa é do jeito que é. Cada pessoa manifesta seus desejos da forma que é, certo? Mas que existe, existe. Eu pensei até que você ia me perguntar outra coisa, né? Eu pensei que você ia me perguntar se uma pessoa poderia trocar durante a vida, né? Mas não, você está dizendo assim, ela conviver com os dois ao mesmo tempo, não é isso?
Sim, é isso. Existe sim. E é o que geralmente a gente chama de pessoas que são bissexuais. Ela lida bem. Ela não se sente mal. Ela não se sente mal em relação com um homem ou com uma mulher. Para ela é igual, para ela é a mesma coisa. Ela casaria com um do mesmo jeito que casaria com o outro. Ela teria, ela teria relacionamento com um do mesmo jeito que teria com o outro. Ela não faz distinção, certo? Então pode ser que, tipo, numa pessoa nesse estado, ela não tenha tanto recalque guardado? Com relação a isso, não. Sim, Isso entendi. aí Por isso que ela pode ser mais bem resolvida, né? isso é uma boa pergunta essa. Ela tem recalques, óbvio. Ela tem recalques com relação a várias coisas. Mas com relação a essa questão, digamos que ela não recalcou um e o outro ficou manifesto. Digamos que os dois passam pelo recalque de maneira igual. Uhum, Entende? Ela tem um sim. certo equilíbrio. Não está assim ou assim. Digamos que está mais ou menos assim. Os dois conseguem ganhar consciência, ela consegue manifestar a sexualidade dela de maneira igual com relação aos os dois sexos, os dois gêneros, Uhum, como se fala. entendi. Né? Teve uma Eu, coisa que eu você acho, falou. eu acho umas pessoas assim iluminadas. Elas são as pessoas evoluídas. Teve um negócio que você falou sobre o machão querer, Sim, né, ficar reforçando que ele é macho e tal. E isso me lembrou um vídeo que eu vi de uma entrevista do Leandro Carnal com aquela psicanalista Maria Homem. Não sei sim. se. Aí, Ela, ela, nessa é, ela é conversa. muito boa, eu gosto dela. Você Isso, pode ver qualquer vídeo no YouTube dela que é bom. Adoro beleza. ela. Eu conheci ela nesse vídeo do Karnal e eles estavam falando exatamente sobre ideologia de gênero, né? Sim. E aí teve uma determinada parte do vídeo que ela falou que desde criança a gente tem interesse pelo outro. A gente, porque Leandro perguntou por que a gente se importa tanto com a vida alheia, né? Que Uhum, se mescla com essa parte do machão aí e tal, se importando com a vida dos outros. E ela uhum. falou que desde a infância a gente sempre se importa com o outro. Isso. Você podia dar uma visão mais da psicanálise acerca disso, de por que a gente sempre se importa com o outro, assim? É porque é o seguinte, o conceito de outro em psicanálise, né, que Lacan, que traz essa questão para a psicanálise, principalmente, né, ele, a, a, a introdução do outro no nosso psiquismo, ele não se dá de forma muito pacífica, digamos assim. Em algum momento, né, a gente vai ver quando a gente estudar a questão da castração, em algum momento o nosso eu ele é cindido. Né? Quando há essa castração que separa o inconsciente, material inconsciente e material consciente, a gente meio que se vê como dois, certo? Existe uma vantagem e existe uma desvantagem nisso. Né? Isso é na neurose, só acontece isso na neurose. Na psicose não acontece e na perversão também não. Qual é a vantagem dessa cisão do eu? A, a, a vantagem é que a gente se descola de um corpo, que era o corpo da mãe. Até então, a criança estava fundida no corpo da mãe, ela não sabia o que era ela e o que era a mãe, né, o bebezinho. Quando ela tem vontade de comer, a mãe dá comida, quando ela está suja de cocô, a mãe limpa, então ela pensa que aquilo é um pedaço do corpo dela que satisfaz ela. Quando há esse corte, ela entende que a mãe é uma coisa e ela é outra. Aí já é uma matriz da formação do outro. Né? Ela disse: opa, tem hora que eu quero, que eu estou gritando aqui e ela não vem. Então ela não é bem eu, não. Eu sou uma coisa, ela é outra. Então isso faz com que a gente aceite, né? Isso tem a ver com narcisismo. Isso faz com que a gente aceite que existem outros corpos no mundo.
existem outras pessoas que também têm vontades, que também têm desejos, que também ocupam lugar no espaço. Pessoas que têm problema de egoísmo extremo, teve problema nessa fase aí. Esse corte aí não foi muito bem feito, não. Teve um problema sério, né, nesse narcisismo. Então, a vantagem de ter essa separação, né, esse corte, é que socialmente você vai viver num mundo que tem gente, que tem os outros, tem outras pessoas, que tem outros corpos, que tem outros desejos, que tem olhares, né, que vão olhar para você, inclusive, e você, como aceita essa separação do eu com o outro, você tem uma melhor facilidade de aceitar esses outros no mundo. Você não é obrigado a gostar de todo mundo, mas você tem que aceitar esse outro no mundo. Qual é a desvantagem? A desvantagem é que você não sabe disso. A desvantagem é que quando separa, né, quando o eu é separado, né, Freud em alemão ele chama Spaltung, né, essa cisão, essa Spaltung, essa separação, esse outro é inconsciente. Foi o que eu estava dizendo no início, eu acho que você nem tinha entrado na sala ainda. Coisas que a gente pensa, coisas que a gente deseja, coisas que a gente sente, coisas que a gente imagina, que é tão estranho para nós mesmos que a gente pensa que é de um outro. O que esse corte faz? Esse corte nos aliena. O neurótico é um ser que é alienado a si mesmo. Uma coisa é eu estar alienado a um outro que não sou eu. Por exemplo, se o seu pai diz assim, olha, você tem que comprar um carro azul. Aí você, tá certo, eu vou comprar um carro azul. Por que você tem que comprar um carro azul? Porque meu pai disse. Você está alienado, você não quer saber por quê. Você está alienado à vontade dele, à ordem dele, ao desejo dele. Você não tem um desejo próprio, você não tem uma vontade própria, você está alienado a ele. Outra coisa, você está alienado a você mesmo. Você diz assim, eu tenho porque tenho que comprar uma camisa preta. Por quê? Não sei. Tem uma coisa em mim que está dizendo que se eu não tiver uma camisa preta, eu não vou ser feliz na vida. Você está alienado a uma coisa que é real, é sua, só que ela é inconsciente. Você não acessa isso na hora que você quer. O que uma análise bem feita, né, uma análise que geralmente dura anos, faz na nossa vida? Ela vai mostrando, né, que isso é uma pura ilusão. Esse eu e esse outro não existe. A gente criou e fica, né, se alienando ao outro. Outra forma de a gente entender o outro, a gente dá nome a esse outro. É a sociedade, são os outros, são as outras pessoas, né? Na sala de aula, os alunos adoram fazer isso. Quando ele tira a nota 10, aí ele chega para a mãe e diz assim, ai mãe, tirei 10, só eu tirei 10, não é assim? Aí a gente é bem narcísico nessa hora, tirei 10. Só eu, ninguém tirou 10. A gente tirou 9,9, mas só eu tirei 10. Agora, quando a gente tira 3, aí a gente chega para a mãe e diz, mãe, mas foi a turma toda. Não foi eu. O problema não está em mim. A turma, olha, não teve ninguém que tirou 5. Tá vendo que a culpa não é minha? Então a gente se aliena nesse outro aí. Uhum. Porque, assim, não interessa se a turma toda tirou 3. O que interessa é que você, quem fez a sua prova foi você. Não foi a turma toda que fez sua prova com você. Né? Do mesmo jeito que você poderia ter tirado 10 e está se orgulhando, você tirou 3. Só que a gente se aliena. Né? Quando a coisa é boa, né, com uma coisa que me valoriza, a gente é narcísico, a gente puxa só para a gente. Quando é uma coisa que a gente quer se livrar porque parece que ameaça a nossa. De tanto a gente jogar as coisas no outro, a vida toda, por muitos anos na vida, a gente acaba se alienando no outro.
Parece que você não é nada e o outro é tudo. Se eu tô triste, é por causa do outro. É por causa da sociedade, é por causa da vizinha, é por causa do namorado, é por causa de não sei quem, não sou eu, é o outro. Se eu estou feliz, minha felicidade também vem do outro. Uhum. Meus desejos, minha vontade, vem do outro. Entende essa relação? Então, Sim. essa relação com o outro, ela nunca é uma relação pacífica. E ela é uma relação neurótica por si só. O neurótico é isso. O neurótico é esse que sustenta essa relação dual com o outro. Agora, a gente sabe, na verdade, agora assim, não adianta nem eu lhe dizer, você vai ter que passar por essa experiência para que isso se rompa. Mesmo assim eu vou lhe dizer, a tendência é esse outro sumir, esse outro desaparecer, e você se assumir enquanto sujeito. Olha, se assumir enquanto sujeito e dizer assim, tudo que eu fizer de ruim na minha vida foi eu e tudo que eu fizer de bom foi eu também. Então é comigo, eu tenho relacionamentos com as pessoas existem, a sociedade existe, tem coisas que existe um peso da sociedade realmente muito grande, mas a gente tem que lembrar de Sartre, né? Sartre diz assim, o problema não é o que fizeram comigo, aí é o outro. O problema é Uhum. o que eu faço com o que fizeram de mim. Aí Uhum. digamos assim, uma aceitação da sua subjetividade muito grande. É dizer assim, olha, eu sei que sempre vai ter essas merda toda, vai ter sociedade, vai ter gente, vai ter política, vai ter escola, vai ter professor, sempre vai ter isso, vai ter mãe, vai ter pai. A questão é, o que eu faço com isso? Certo? Uhum. E não é um trabalho simples, não é a gente fazer assim e amanhã, agora eu sou um ser autêntico que me reconheço, não é. Não adianta, é uma experiência. A gente tem que passar por essa experiência para a gente assumir essa autenticidade, certo? Não é só um ato de querer, não é, eu quero, eu posso. Não. Infelizmente, você vai ter que passar muita coisa de sua vida para você chegar a esse grau, de você saber que não existe o outro. Mas por Uhum. enquanto ele existe, não tem jeito. Beleza, entendi, cara. Show de bola isso aí. Obrigado. É pesado, né? É sim. Pessoal, o que mais? Jessiane, quer perguntar? Tudo muito novo, né? Mas a cada dia, a cada encontro, tem muitos conceitos aí que vão ficando mais claros, né? Quando eu falar de libido, de outras vezes, vocês já vão entender um pouco melhor. Quando eu falar de inconsciente, outras vezes, já vai ficando um pouco melhor. E assim por diante. O, os conceitos psicanalíticos eles são muito estranhos. Raíssa colocou, o inferno são os outros. Não sei quem disse isso. Exatamente. Também não lembro, mas é muito nesse sentido, sabe, Raíssa? O outro é aquele lugar em que a gente joga essas coisas de que o inferno realmente são os outros, né? É uma frase em que você não assume, né? Você não se assume que você é responsável por você mesmo. Certo, Jessiane? Então, pessoal, vamos ficar aqui hoje, certo? Cumprir a nossa promessa de não nos estendermos muito, para não ficar chato para todo mundo, certo? Que eu sei que não foi chato. Valeu? Beleza. Valeu, Freire. Muito bom hoje. Então, olha, só uma coisa, lembrando que o nosso próximo encontro é na terça. Os nossos encontros são sempre nas terças. Hoje, por acaso, foi na quinta, porque essa semana teve a eleição do, do campus, e eu que estava na frente, coordenando também, junto com a comissão, então eu tinha que dar atenção à eleição o tempo inteiro, certo? Então, por acaso, a semana foi na quinta, mas os nossos encontros vão ficar sempre nas terças, às 13 horas. De 10 a 15 minutos antes eu já entro na sala, mando para vocês. Vai ser sempre assim. Valeu? Beleza. Valeu, Freire. Boa tarde aí. Então, até mais. Boa tarde a todos.